opinião começar, Piperno, para a gente poder passar a informação em primeira mão. Então, Simone Tebet, pré-candidata do MDB à presidência da República. Agradecemos, então, a deferência. Agora ela oficializada, então, como candidata. Falta exatamente a definição de quem será o vice. Por quê? Na verdade, essa vaga estava aí reservada ao senador Tasso Gereissati, do Ceará, uma tradicional figura de fina plumagem tucana, mas acontece que Tasso Gereissati não anda lá muito animado em disputar essa eleição, até porque sabe que é uma disputa com chances muito reduzidas de vitória, para não dizer praticamente nulas. E do outro lado, levantamentos internos apontam que, de fato, o nome do senador hoje não agregaria tanto à chapa de Simone Tebet. Então, o que se imagina agora é que um novo nome seja oficializado, seja apresentado exatamente por essa federação, e o nome mais forte que surge nas bolsas de apostas é a da senadora maranhense Elisiane Gama, participou inclusive da CPI da Covid. Com isso, então, a chapa teria como diferencial duas mulheres, e uma do Centro-Oeste, outra da populosa região Nordeste do país. Então, é muito possível que a definição se encaminhe para essa chapa com duas mulheres. Agora, Marco Antônio, quando você puxa na história, a gente consegue enxergar alguma virada de mesa tão significativa, por exemplo, sair de 1%, 2% e chegar a um segundo turno? A gente tem esse cenário. Agora, é claro que ela tem aí o apoio do PSDB, do Cidadania. Você acredita que tem essa alavanca? Nós temos algum histórico disso? Boa tarde, William, de novo, audiência da Jovem Pan, Piperno. Olha, aqui a gente está vendo uma situação que mostra só, acho que o desespero de algumas pessoas para tentar criar um espaço de protagonismo, pseudo-protagonismo político, né? É um espaço midiático. Então, o partido vai usar esse espaço midiático muito mais para tentar difundir a marca pelo Brasil e pelos estados do que como se eles concebessem uma possível chance de qualquer relevância na candidatura dela, da Simone Tebet. Aqui, William, de novo a gente volta para uma espécie de velha política, né? Esse pluripartidarismo tá já defasado, tá um negócio feio de assistir. A gente consegue enxergar partidos sem qualquer expressividade, com milhões de reais do fundo eleitoral, com milhões de reais do fundo partidário. E para quê, né? Para incentivar o quê? Político profissional, essas pessoas, essas famílias, algumas que vivem de dinheiro desses fundos, quer dizer, chega a ser meio feio, né? Agora, voltando para o MDB, por que a polarização é tão boa? Piperno, acho que você vai concordar comigo. A polarização é boa porque ela vai abrir, né, e vai tirar esses partidos que ficam no meio do caminho de pessoas que não se posicionam. Por quê? Porque o brasileiro está cansado desse político antigo, desse político venal, que quando interessa vai para a direita, quando interessa vai para a esquerda. Isso daí já cansou. A gente quer posicionamento, a gente quer uma pessoa que olhe para a câmera, que olhe para o eleitor, respeitando a capacidade cognitiva do eleitor e o bom senso dele, e assuma pontos de vista e assuma suas convicções para o viés ideológico que seja mais à direita ou mais à esquerda. Esse negócio de tornar o debate ultracomplexo como se fosse alguma coisa de outro mundo, onde só um ungido, só um intelectual consegue falar para mim quais são os pensamentos em voga e é muito mais do que direita e esquerda, isso daí ninguém mais aguenta. O pessoal quer uma coisa simples, uma pauta programática simples. Ou a pessoa quer o Estado interferindo na economia e na vida dela, ou a pessoa quer o Estado fora da vida dela. É simples assim. E o MDB está vivendo esse racha exatamente por conta disso. Porque você está vendo que o partido está completamente dividido e ninguém está com a Simone Tebet. Eu ainda vou fazer uma provocação pro Piperno. Tanto faz se é homem ou mulher. Esse negócio de política identitária já deu também. Ninguém mais aguenta ficar ouvindo isso como se tivesse mais relevância porque é mulher. Isso daí é bobagem. Gente, é a mesma coisa que você olhar para a cor da pessoa ou para a opção sexual dela. Isso daí é irrelevante para o debate político. Quando você pega o histórico da Simone Tebet, o Marco fala em velha política, não sei se a gente pode considerar a Simone como fazendo parte dessa coisa da velha política, mas ela tem um histórico muito bem sucedido dentro da política, né? Como prefeita, como deputada estadual, como senadora. Ela está nesse jogo desde 2002, 2004, 2002, né?
Ela nasceu fazendo política. A Simone Tebet faz política desde o berço. Ela é filha de Rames Tebet, um político importante no Mato Grosso do Sul, foi inclusive presidente do Senado. Então ela cresceu, né, testemunhando muitos encontros políticos, alianças, eleições, vitórias, derrotas, enfim. Esse ambiente não é nem de longe novidade para ela. E é óbvio que a Simone Tebet também passa a ser um nome, quem sabe, para uma futura oxigenação desse partido que ficou tão desgastado e definhou nos últimos tempos. A gente não pode esquecer que o velho PMDB chegou a fazer 305 deputados federais. Hoje, esse atual MDB é um partido com um pouco mais de 30 cadeiras na Câmara. Então, a candidatura é, sim, muito importante para esse partido que nasceu como uma frente de oposição. Era um partido que fazia oposição à ditadura militar e que, portanto, desde seu início, tinha gente da esquerda e até mesmo a oposição conservadora. Isso se manteve com o tempo e é por isso que o MDB foi, ao longo do tempo, se consolidando como uma frente de caciques estaduais jamais unidos por uma mesma base ideológica. Não existe no partido uma base de pensamento, uma unidade de pensamento. Foi sempre um partido heterogêneo nesse sentido. E está na hora, sim, do partido, que já foi tão grande um dia e que é muito capilarizado, voltar a ter, de fato, uma liderança, digamos, de inserção nacional. Coisa que a Simone Tebet ainda não é. Mas vai ter toda uma campanha para realmente tentar crescer. É óbvio que, como eu disse antes, as chances são extremamente escassas, para não dizer nulas. Mas é importante participar e, quem sabe, aumentar esse teto do partido. Quando você pega a vida profissional dela, Marco, você vê uma ascensão. Ela é advogada, política, professora, deputada estadual, prefeita, 2 vezes vice-governador, depois senador. Então a Simone, inclusive em um dos mandatos, ela teve uma aprovação de mais de 70% da população. Então assim, você mostra um profissional na área da política evoluindo e chegando a pré-candidata à presidência da República. Para além de partido ou não, você tem que reconhecer que é um trabalho a ser aplaudido ou não? Não, imagina. Você só me falou cargos ocupados por ela. O que tem de trabalho a ser aplaudido? Não, mas ela conquistou esses cargos por voto. E daí? Tá cheio de político profissional de esquerda, político profissional que vive de eleição. E o que tem de mérito nisso daí? Isso daí não tem mérito. Eleição não é mérito. Você tem bandeiras, você tem um discurso coerente, um discurso coeso. Ela, por exemplo, recentemente se mostrou uma pessoa completamente incoerente. E isso deve ser apontado e é apontado nas campanhas. Você vê, por exemplo, vídeos dela, há alguns anos, defendendo o voto auditável. Nossa, agora, né, do nada, ela ficou contra. Engraçado isso, né? Isso mostra a falta de coerência, a falta de integridade do ponto de vista de honestidade intelectual. Agora, calma lá. Tem um ponto que é importante aqui. Também o papo identitário, que ninguém gosta e ninguém engole essa bobagem. Ai, mulher vota em mulher. Quer dizer, isso daí não é só demodê, é uma coisa meio cafona, é uma coisa meio piegas. E o público percebe isso. Por isso que não tem só a questão da infraestrutura partidária que falta para ela, porque o partido está rachado e ninguém está apoiando ela. Existe também um discurso completamente disléxico, sem coerência, sem coesão. Falar que a gente não tem que levar em consideração que ela foi a primeira mulher eleita prefeita em Três Lagoas, isso em 2004, finalizou, em 2008, ela finalizou a votação, reeleita prefeita com 76% dos votos válidos. É muita coisa, Piperno. Bom, e depois tem o seguinte, né? O fato dela ter revisto algumas posições não quer dizer absolutamente nada. Quer dizer que ela mudou de ideias. A gente muda de ideia em relação a muitos temas ao longo da vida. Se existe um motivo válido, mas peraí, tem que ter um motivo relevante. Ela constatou que talvez ela estivesse enganada e aí ela que entende da posição dela, não sou eu. Ela tem, aliás, total autonomia, como qualquer Todo mundo tem. Qualquer um de nós, exatamente, o seu livre-arbítrio. Mas as pessoas notam isso, aquilo que ela quer. Se mudou de ideia, ok. Por exemplo, ela tem uma assessora econômica, que é uma pessoa extremamente credenciada, preparada, graduada, que é a Helena Landau, que era chamada, inclusive, de a senhora privatização no governo Fernando Henrique. É uma defensora, assim, de se privatizar praticamente tudo, o que mostra que a Simone Tebet vem com uma agenda, até certo ponto, muito liberal, porque, inclusive, ela é a favor disso. Ela só não é a favor da privatização da Petrobras. E já falou que o resto topa privatizar tudo. Então,
é importante que a gente também conheça as posições dela. Hoje deixa de ser uma candidata nanica, exótica, passou daquela fase de 1%, 2%, o levantamento que está batendo em 4%, e pode ser que cresça ainda um pouco mais. Então é importante saber, até porque quem tem 5%, 6%, 7%, quando passa a negociar apoio para o segundo turno, chega com um cacife um pouco maior.